Seja firme sempre na conversão. Parte 04, dia 11 de dezembro de 2025. Espero poder pagar amanhã. Então, quando chega este dia, ele diz que sente muito, mas perdeu o amigo que esperava ver. Então deve adiar o pagamento por alguns dias. No entanto, quando os poucos dias se passaram, ainda não há nada por vir. Assim é com muitos que resolvem abandonar o pecado. São como aqueles que prometem, mas nunca pagam. Isso não vai funcionar. Você deve abandonar seu pecado se quiser ser perdoado. Assim é com muitos que resolvem abandonar o pecado. São como aqueles que prometem, mas nunca pagam. Vou lhe dizer o que farei, diz alguém. Ainda manterei meu antigo caminho, mas não viajarei tão rapidamente nele. Não viverei uma vida tão rápida quanto antes. Digo-te, amigo, que deves abandonar completamente esse teu antigo caminho se quiser ser salvo. Se você ficar parado nele, se for decente e respeitável nele, tudo isso de nada lhe servirá. Tu deves livrar-te disso, pois assim o nosso texto diz: deixe o ímpio o seu caminho. Em termos simples, o profeta quer dizer exatamente isso. O seu caminho é o caminho do bêbado. Agora, nenhum bêbado pode herdar o reino de Deus enquanto continuar sendo um bêbado. Então você não pode ser salvo se permanecer nessa condição. Você é um ladrão. Você trapaceia em particular nos negócios. Todo esse tipo de coisa deve ser abandonado. Uma forma de autoindulgência. Qualquer forma de pecado deve ser abandonada. Você deve abandoná-lo ou então deve abandonar toda a esperança de chegar ao céu. Essa é uma linguagem bastante forte, diz alguém. Você acha? Terei que usar expressões ainda mais fortes atualmente? Pois o próximo ponto sobre a natureza desse arrependimento é que ele lida com os pensamentos do homem e da mulher. Deixa o ímpio o seu caminho e o homem injusto os seus pensamentos. Mas os pensamentos são livres, diz uma pessoa que não pensa. Eu nunca serei enforcado por meus pensamentos. Não, talvez não. Mas você nunca ouviu aquele velho ditado? Um homem não pode ser enforcado por seus pensamentos, mas pode ser condenado por seus pensamentos. Pois, em pensamento, muitas vezes é a própria essência do pecado. Uma ação em si pode ser incolor. Mas o motivo para fazê-lo, o pensamento por trás disso, coloca o veneno e o vírus. Sendo esse o caso, que tipo de pensamento o homem injusto deve abandonar? Ele deve desistir de muitas boas opiniões nas quais se orgulha muito. Sua opinião sobre Deus, por exemplo, é possível que ele não tenha pensado nada sobre ele, ou se ele pensou nele, ele ousou até julgar seu Criador e encontrar falhas no que Deus faz. Ah, Senhor, você deve desistir de todos esses pensamentos de Deus e deve reverenciá-lo e considerá-lo tão grande que você é menos que nada em comparação com ele. Você também terá que desistir de sua opinião sobre a lei de Deus. Você pensou que era muito severo, muito rigoroso e que poderia melhorá-lo muito. Você terá que confessar com o apóstolo Paulo que a lei é espiritual e que você é carnal, vendido sob o pecado. Você terá que mudar de ideia sobre muitos assuntos se realmente deseja ser salvo. Você terá que abandonar seus velhos pensamentos sobre o pecado. Você disse: é uma ninharia, um pecado. Pobres criaturas indefesas como somos,
Deus não ficará zangado conosco por uma coisa tão pequena como essa. Você terá que sentir que o pecado é extremamente pecaminoso, um mal grande e mortal, ou você nunca buscará e encontrará paz com Deus. Você também terá que mudar de ideia sobre o Senhor Jesus Cristo. Ele não é nada para você agora, mas ele terá que ser tudo para você se você quiser ser salvo por ele. Você terá que mudar de ideia sobre si mesmo. Você imagina que é um bom sujeito agora, mas terá que se considerar menos do que nada antes de chegar à sua posição correta diante de Deus. Você pergunta: que outros pensamentos teremos que abandonar? Eu respondo: todo um conjunto de pensamentos nos quais muitas pessoas se entregam. Para o homem ímpio, para a mulher ímpia, muitas vezes é um prazer sentar-se e pensar no que ele chama de dias alegres de sua juventude, quando semeava a sua aveia selvagem. Ele gostaria de ter um punhado ou dois deles sobrando. Ah, Senhor, você terá que desistir de todos os pensamentos desse tipo, mas você terá que pensar naqueles dias passados com lágrimas amargas de tristeza pelos pecados que então cometeu. O homem ímpio e a mulher ímpia frequentemente imagina para si mesmos cenas de deleite carnal. Se ele não pode participar de tais cenas, muitas vezes deseja poder. Gostaria de lembrar a qualquer um de vocês que já o fez, que pode cometer todos os pecados proibidos no decálogo, sem ter realmente cometido nenhum deles, simplesmente revelando-se neles em seus pensamentos. Lembre-se daquela afirmação solene do Senhor Jesus Cristo a respeito do 7º mandamento. Eu vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. E aprenda com ele, como nosso Senhor pretendia que sua interpretação se aplicasse a toda a lei, para que pudéssemos entender que o próprio pensamento do mal é pecado, e sugá-lo como um pedaço doce para pensar, mesmo que nunca ousemos perpetrar o ato. Ainda é um mal grosseiro. Se quisermos ser perdoados, devemos abandonar todos esses pensamentos vis que deleitam a carne. E aprenda com ele, como nosso Senhor pretendia que sua interpretação se aplicasse a toda a lei. Amém. Tem continuação. Obrigado ao Senhor Jesus Cristo por tudo que o Senhor fez no madeiro por nossa causa. Glória ao teu santo nome. Amém.